Olá, meus amores, bom dia! Estamos aqui para mais um devocional abençoado. Hoje nós vamos falar do quê? Mulher e homem orgânico. Flores de plásticos não murcham. O tema desse devocional hoje é algo que nos traz a refletir. O que nós queremos ser, orgânicos ou flores de plásticos? O versículo de hoje está em Ezequiel 47, 3, 4. O homem mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água, que chegou ao joelho. O orgânico está associado àquilo que é natural, que não é fabricado ou artificial. Nos supermercados, os alimentos orgânicos são aqueles cultivados sem o uso de agrotóxicos e sem modificações genéticas. Por isso, acabam ocupando um espaço ínfimo em comparação com os demais de origem animal e vegetal. Já as práticas agrícolas aplicadas em produtos não orgânicos podem provocar um desenvolvimento desproporcional à maturidade do animal ou da planta, ou seja, uma mudança genética no crescimento. Isso me faz lembrar da passagem de Ezequiel 47. Nesse trecho das Escrituras, o profeta teve uma visão que ilustra a dinâmica de crescimento em Deus e a importância de saber viver cada fase. Ele foi levado a ver a água que fluía no templo do Senhor. Ao entrar no rio, a água batia no seu tornozelo. Mais adiante, alcançou seus joelhos. Mais um pouco e ele tinha água pela cintura. Por fim, chegou a um local onde o rio não dava pé e então teve que mergulhar. Esse trecho nos revela os níveis de crescimento em Deus e da atuação divina da vida de uma pessoa. A mulher e o homem orgânico é aquele que tem sede pela presença do Senhor e deseja amadurecer em seu relacionamento com Ele, mas sem a necessidade de interferir na ordem natural desse desenvolvimento por meio da aplicação de pesticida e elementos tóxicos, ou seja, não pega atalhos nem se utiliza de artificialismo para crescer espiritualmente. Ela respeita o processo de crescimento sem interferir, ao contrário do que Sara fez com Agar, escolhendo não acreditar na promessa de que Deus lhe daria um filho. Gênesis 16, do 1 ao 3. Aqui eu vou fazer uma pequena pausa e vou fazer uma reflexão com vocês. O que é algo orgânico? Algo orgânico dá mais trabalho, ele leva um tempo e há um processo. Quando você planta uma alface na sua casa, ela demora um tempo maior para se desenvolver, porém ela tem um sabor melhor, porque você não aplicou ali nela agrotóxicos e nem herbicidas para ela se desenvolver rápido. Porém, quando você compra aquela que você sabe que é colocado tudo quanto é coisa ali na água ou na terra, ela desenvolve metade do tempo, ela já está em ponto de colher, mas ela não tem o mesmo sabor. Hoje nós vivemos um tempo em que frutas e verduras não têm sabor mais, a não ser quando a gente toma a iniciativa e tem um espaço de um pedacinho ali no quintal e pode plantar, nem que seja dentro de um vaso ou numa jardineira, a gente plantar alguma coisinha ali mais orgânica ali. Mas na maioria das vezes o que a gente compra hoje, o sabor é muito superficial, bem longe, não é a mesma coisa do que nós, eu por exemplo já passei dos 40, já estou chegando nos meus 50, eu digo para vocês sem medo de errar,
No meu tempo de infância, você chupar uma mexerica, comer uma manga, era algo saboroso. Hoje a gente vai no mercado, tem coisas lindas. Não vou dizer que eu não compro para comer, claro que eu compro, não tenho outra então, mas elas não têm o mesmo sabor, elas não têm a mesma essência, porque foram enxertadas e cheias de atalhos para se desenvolver rápido. Na vida espiritual não é diferente, como aqui o escritor diz, Ezequiel também diz aqui, que há um tempo e um processo para se alcançar uma vida espiritual embasada na palavra e que você possa mergulhar nesse relacionamento com Deus. Nesse relacionamento com Deus, o orgânico não tem outra plantação, vamos dizer assim. Ou é o orgânico ou não é, porque se você tentar aplicar outros métodos dentro desse relacionamento, não vai frutificar, não vai dar o mesmo resultado. E o resultado é catastrófico, acaba destruindo não só a sua vida espiritual, como a de muitas pessoas. Então, por isso é que em relacionamento com o Senhor, não tem outro plantio, só o orgânico. Temos que respeitar passo a passo, o mergulhar na presença do Senhor, o alcançar essa intimidade e esse relacionamento. É um passo de cada vez. E o Espírito Santo é que nos conduz e nos ensina. A tentação diária é exatamente interpor-se no caminho, o que resulta em homens e mulheres artificiais, processadas, que não respeitam o tempo do Senhor, nem compreendem suas limitações. Viu o que acontece? Não tem como. Se você não respeita o processo, na presença de Deus não é legal. Na plantação de alimentos, a gente ainda acaba tem resultado, porque a gente tem que se alimentar, mesmo que ela não tenha o mesmo sabor. Deus, no entanto, continua com o plano original e não se contenta com o que é postiço. Apesar de não murcharem, ele não se impressiona com as flores de plástico, mas valoriza as plantas de verdade, ainda que tenham um prazo de validade. Todos estamos sujeitos a murchar e a morrer. Essa é a ordem natural da criação: nascimento, desenvolvimento e morte. O segredo é estarmos constantemente crescendo e avançando em todas as fases e áreas de nossa vida, principalmente em nosso relacionamento com o Senhor. Deus respeita o nosso tempo e nas dificuldades Ele nos conduz a um crescimento saudável. Lembra de Jacó e Esaú nesta mesma dinâmica? Então Esaú disse: vamos andando, eu o acompanharei. Jacó, porém, respondeu: como, meu senhor, pode ver, algumas das crianças são bem pequenas e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá diante do seu servo. Seguiremos mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com o Senhor em Seir. Gênesis 33, 12 e 14. Aqui, se você andar na velocidade do outro, talvez sua família não suporte. Não temos todos a mesma velocidade. Jacó carregava um propósito diferente de Esaú e foi maduro para entender isso e se posicionar. Não segurou Esaú, mas o liberou em sua velocidade e compasso, e se recusou a sacrificar sua família para agradá-lo ou chegar primeiro. Respeite sua casa e a estrutura de sua família, ainda que ande mais devagar. Quem está guiando você não falha. Essa palavra me curou e me reposicionou. Aleluia, Jesus. Inúmeras vezes, quando os convites de alguns Esaús chegaram à minha vida, pedindo por velocidades maiores, eu precisei respeitar,
o que havia gerado e entender que temos tempos diferentes. Hoje as pessoas querem acompanhar o outro. A gente chega na igreja e começa a se relacionar com os irmãos e quer acompanhar o ritmo de alguém que já está ali, que já está num ritmo de avançado. Muitas das vezes, com isso, a gente prejudica nós mesmos e a nossa família, porque às vezes nos dedicamos demais a algo e nos esquecemos da nossa família. Então, tudo na nossa vida tem que ter o que eu disse ontem, tem que ter equilíbrio. Mesmo na presença do Senhor, você tem que ter prudência. Você não pode ser manicado a ponto de ficar envolvido somente com as coisas de Deus e se esquecer que você tem um marido para cuidar, que tem uns filhos para dar carinho, para dar amor, para cuidar, que você tem a sua casa para cuidar, para zelar, que você tem que ser uma mulher sábia dentro da sua casa, que você tem que dar exemplo primeiro, porque a primeira igreja que você congrega é a sua casa. Então, o seu testemunho dentro da sua casa, ele vale mais do que o que você faz lá na igreja. Não adianta nada você se desdobrar, seja homem, seja mulher, seja um pastor ou um obreiro, uma obreira na casa do Senhor, seja uma dirigente de oração. Não adianta você se desdobrar, virar em 1000 dentro da igreja e deixar de lado a sua casa, a sua vida, a sua família, seus filhos, seu esposo. Preste atenção, o Senhor gosta de tudo com equilíbrio. Ele mesmo nos ensina a fazer tudo de uma forma ordenada. Um relacionamento com Deus é baseado em coisas equilibradas. Nós estudamos ontem e falamos ontem sobre equilíbrio, sobre disciplina. A sabedoria vem disso. Quando nós aplicamos constância, disciplina, nós conseguimos alcançar a sabedoria. Sabedoria que vem do temor no Senhor. Então nós temos que ter esse equilíbrio, essa disciplina e essa constância, sim. Mas temos que entender que tudo isso nos traz a sabedoria do Senhor, sim. Quando nós fazemos com amor, quando nós respeitamos o tempo de cada coisa. Hoje o Senhor vem nos dizer isso. Respeite, espere, não ultrapasse o tempo, nem como dizem os antigos, não ponha o carro na frente dos bois, porque você vai acabar por perder o carro, porque os bois vão passar por cima dele e destruir ele. Então, entenda o tempo de cada coisa. Espere, mergulhe, invista em relacionamento com o Senhor, sim, mas tenha equilíbrio. Conduza tudo isso com sabedoria, e sabedoria vem no temor do Senhor. Porque o sábio Salomão disse que o princípio da sabedoria é o temor no Senhor. Se você não teme a Deus, você nunca vai ter sabedoria. Nem queira dizer que eu sou o sabichão. Você é alguém que capacitou, que é inteligente aos olhos do homem, mas a sabedoria só vem do Senhor. Porque a inteligência e o conhecimento que o homem adquire, independente de qualquer área, ela não se contrapõe à sabedoria de Deus. Porque você se deixa engrandecer. E aí o sábio vem e te diz: tolo. Então, busque equilíbrio em tudo que você faz. E o Senhor vai te dar o mais lindo galardão que ninguém pode destruir. Lembro que há alguns devocionais atrás nós falamos sobre o que nós devemos preservar, porque aqui tudo a traça e a ferrugem destrói,
Os nossos tesouros que nós temos que valorizar são as coisas que não se compra, que não tem preço, que não se paga por elas, se conquista, que são os tesouros que nós ajuntamos e nós recebemos galardão dele ao lado do Senhor. São as coisas que ninguém pode tirar da gente, que é a sabedoria, que é o conhecimento que nós adquirimos, que é as coisas boas que você faz, as boas sementes plantadas, porque comprar, tudo que você compra tem prazo de validade e vai ficar aqui na terra. Então valorize o que realmente tem valor. Que a palavra de hoje te reposicione. Não ande no compasso do outro. Respeite a sua história e a vontade de Deus. Seja orgânica, não modificada. Não apele para agrotóxicos, nem tente alterar a sua genética espiritual. Jamais. Não pegue atalho. Encare os momentos difíceis, vá no seu ritmo, mas esteja sempre e constantemente avançando em direção à profundidade. O que você precisa não é ser como outra pessoa, nem ter o tempo ou o dom parecido com os de outra pessoa ou de alguém. Você nasceu para ser uma mulher e um homem orgânico, um homem e uma mulher de verdade. Lembra que há uns dias atrás eu também disse sobre isso, nós falamos sobre isso, por isso que eu sempre digo, a palavra de Deus ela é completa, ela nos ensina em todas as áreas e ela vem nos dizer que nós somos únicos, temos digitais únicas, ninguém tem igual, nosso DNA não é igual de ninguém, por isso somos únicos, somos colocados, ou melhor, o Senhor, o próprio Deus, nosso Criador, diz que nós somos como a menina dos seus olhos. Você já tentou cutucar o dedo dentro do seu olho, tanto que dói? Agora você imagina como Deus fica quando alguém te magoa? Quando alguém te prejudica, te tira algo, te destrói, te humilha, faz com você coisas horríveis, te passa para trás, né? Então, lembre-se que o Senhor vai te defender hoje e sempre, porque Ele te ama, porque você é menina dos olhos dele. Mergulhe nesse relacionamento organicamente, no seu ritmo, porque o Senhor te ama desta maneira. Beijo no coração, até amanhã para o próximo devocional.